Se você vai fazer o Enem de 2024, você precisa ver exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Informações que os seus concorrentes não têm acesso e que você, tendo acesso, vai sair na frente deles. Então, vem comigo. Show de bola, você já sabe que vai ser um conteúdo de qualidade excepcional, então já senta o dedão no like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e prepara, coloca o capacete porque vai vir pedrada nesse vídeo, informações fresquinhas que os seus concorrentes eu tenho certeza que não tem. Mas o que você vai fazer? Você pode compartilhar esse vídeo porque vai ajudar várias pessoas, tá? E antes de eu passar algumas informações, eu preciso fazer algumas reflexões e perguntas para você. Como está o seu rendimento nesses meses? Você tá superando o número de acertos? Você tá fazendo simulados? Você tá entendendo mais os modelos do Enem? Tá sabendo exatamente o que cai? Como tá a sua evolução? A sua confiança, a sua segurança está aumentando para você chegar no dia da prova do Enem e mandar bem? Se a resposta for não, você está no caminho errado e dá tempo ainda de você, mudar a rota, mudar a direção e aumentar a velocidade e intensidade para você conseguir essa parada. Dá só uma olhadinha nesse tipo de mensagem que eu recebo diariamente de alunos meus que estão aplicando o método e estão tendo resultado. E é o seguinte, se você quiser fazer parte do time roxinho, as inscrições estão abertas com R$400 de desconto no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. O link vai estar na descrição, se você tiver sorte você vai clicar e ainda vai estar lá. Eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas provavelmente vai ser durante algumas horas, em torno de 24 horas provavelmente. Show, vou compartilhar a telinha com você aqui agora e eu quero mostrar os dados do Enem de 2023, baseado nos microdados que o INEP libera lá no site deles, tá? Se liga, isso aqui eu mostrei até inclusive numa live de domingo. A porcentagem de alunos que tiraram 800 mais em matemática foi 2,1%. Isso em 2023. Em relação aos anos anteriores, estava mais ou menos essa faixa aqui, 2%. Na verdade, ano passado foi 2,4%. Depois foi 2% e ano 2020, se não me engano, foi 1,5%. Mais ou menos sempre fica nessa faixa. Redação, a gente teve um recorde de 7,9% das pessoas que tiraram 900 mais em redação. Eu até escrevi essa parada aqui que é, comparado com os anteriores, esse foi o ano que teve uma das maiores porcentagens de alunos que alcançaram 900 mais em redação. E é o que confirmo que eu sempre digo. Redação é sua obrigação, matemática é o seu diferencial. Se você for pegar aquelas pessoas que quase passaram em medicina, pode ter certeza que 90% das vezes não é a redação que pediu ela de ser aprovada, mas foi a matemática. Ficou ali com 780, 790, não chegou, não se destacou nessa parte de matemática que tem o poder de alavancar muito a sua nota. Mas até aqui tranquilo, as informações é só para contextualizar a parada. O que eu quero te mostrar inclusive eu vou disponibilizar esse material para você porque eu sou bonzinho. Vem cá, eu vou disponibilizar para você a porcentagem de acerto de todas as questões do Enem de 2023, seja de humanas, linguagens, matemática, tudo para você, de graça, tá? Felipe, tá, mas por que essas informações são importantes? E essas informações aqui, até onde eu vi na internet, não teve ninguém que disponibilizou essa parada. Eu vou fazer isso aqui para ajudar. Simplesmente, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa, eu não vou aprofundar aqui, mas para você otimizar a sua pontuação no Enem, não é somente o número de acertos. Impacta a coerência que você tem na prova. E se você sabe a porcentagem de acerto de cada uma das questões, do tipo de raciocínio que é cobrado, se você acerta aquelas questões que têm uma maior porcentagem de acerto, normalmente são questões fáceis, o que te dá uma maior coerência na sua prova. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou te mostrar na parte de matemática, tá? Mas tem todas as áreas, as 3 questões mais difíceis que teve menor porcentagem de acerto e as 3 questões que teve uma maior porcentagem de acerto. E o que isso impacta, o que isso muda, o que vai mudar nos seus estudos, inclusive em todas as áreas. Então vem comigo. Tô pegando como referência o Enem 2023, caderno azul. A questão 153, que é uma questãozinha de razão e proporção, ela teve 60,9% de acerto. Olha só, mais da metade das pessoas que fizeram essa questão aqui no Enem acertaram essa parada. Questão 156, ela teve 61,1% de acerto. Uma questão de interpretação de gráfico muito simples que sempre cai no Enem. Inclusive, interpretação de gráfico no Enem de 2023, eu acho que teve umas 7 questões, se não me falha a memória. E a terceira, na verdade, a questão mais acertada foi a questão 174. Que basicamente era uma questãozinha de lógica, tá? Muito simples. Felipe, o que isso aqui muda nos meus estudos? E as outras áreas? Eu tô um pouco perdido no que você tá falando. Galera, simplesmente é isso aqui. Quando você olhar as questões que têm maior porcentagem de acerto de qualquer área, são aquelas questões que você não pode errar. Por isso que no meu curso, no extensivo, eu coloco a porcentagem de acerto em todas as questões do Enem. E eu coloco o nível de dificuldade, porque nem sempre
nem sempre, tem pequenas exceções. Uma questão fácil, ela pode ter uma porcentagem de acerto menor. Por exemplo, uma questão de escala, 9,4% de acerto, e era uma questão que tinha uma pegadinha, tinha um distrator muito forte. Mas era um raciocínio fácil, simples, escala, mas a galera errou. Então, qual que é o ponto? Você tendo conhecimento, a porcentagem de acerto de todas as questões, de todas as matérias, você vai focar muito naquelas questões que você também não pode errar. E aquelas 3, 4 questões mais difíceis da sua prova, você não precisa ficar na neura querendo dominar todo aquele conteúdo, beleza? E eu vou te mostrar aqui agora, nesse exato momento, as 3 questões menos acertadas, na verdade, de matemática. A questão menos acertada do Enem de 2023 de matemática foi a questão 163, essa questãozinha aqui, talvez você lembre dela. Ela teve 8,7% de acerto. Olha que louco. Só para você ter dimensão disso, se você não estiver habituado a escutar essas porcentagens, a questão que teve menor da história do Enem, se não me engano, foi 6,7%. Essa teve 8,7%. Ou seja, tá top 20 de questões com menor porcentagem de acerto. A outra questão foi a questão 168, tá aqui, que é uma questão de probabilidade, que também foi uma questão difícil. E que é o que eu sempre digo. Normalmente questões de probabilidade, trigonometria, logaritmo, função do segundo grau são questões difíceis. E seguindo a estratégia de prova que eu ensino, tem que marcar para fazer depois. Se você não sabe a estratégia de prova que eu ensino, eu vou deixar um videozinho aqui para você assistir a estratégia básica de prova para otimizar a teoria de resposta ao item ao seu favor. Essa questão teve uma porcentagem de acerto de 15,6%, tá? E depois a questão 170, que é uma questãozinha, novamente, de função do segundo grau, ela teve uma porcentagem de 11,4%. Então olha só que louco. Só batendo um olho nisso aqui no Enem de 2023, a gente viu 6 questões, já dá para você ter uma dimensão em relação às questões mais acertadas e menos acertadas. Eu vou deixar na descrição aqui o material do Enem de 2023 com todas as questões ali em relação à porcentagem de acerto de todas as questões de todas as áreas, beleza? Mas não acabou, então fica aqui comigo ainda. E antes de passar para frente, eu vou falar mais uma vez, porque eu acabei de disponibilizar um material para você sensacional que não tem em lugar nenhum. Então já tem que ter deixado o seu like nesse vídeo e ter compartilhado com a galera, porque eu tenho certeza, da mesma forma que eu tô te ajudando, tem que ajudar outras pessoas e passar o bem para frente, beleza? Dá só uma olhadinha nessa tabela aqui e por que essa tabela vai ajudar você a entender onde é que você tem que chegar. Inclusive rolou uma parada no Enem de 2023 que nunca tinha rolado na história do Enem, que é o seguinte. Teve uma questão que não foi anulada, mas pela teoria de resposta ao item ela foi anulada. Foi aquela questão de juros compostos que teve uma porcentagem de acerto baixa e que foi uma das questões, na minha opinião, mais difícil da prova. E aí, qual que é o ponto? A gente teve uma questão anulada, que tinha repetido, e essa questão que eu falei de matemática financeira, de juros compostos, ela não entrou pela teoria de resposta ao item. Ou seja, quem acertou ela não teve diferença na pontuação. Se acertou ou errou, pouco importa. Isso ninguém tinha te contado, né? Talvez se você tenha feito a prova do Enem, você pode ter ficado revoltado agora caso você tenha acertado essa questão. Loucura, isso nunca rolou antes na provinha do Enem. Mas dá só uma olhadinha aqui. Essa tabela representa o quê? No Enem de 2023, os números de acertos e a pontuação. Normalmente a nota da pessoa pode variar, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Se você acerta 6 questões, sua nota vai de 328 a 501. Se você, por exemplo, acerta 12 questões, tá vendo que eu tô colocando o verdinho, amarelinho e o vermelhinho aqui? Basicamente são qual que é, pensando no mínimo e na média e no máximo, o número de questões que você tem que acertar para bater 500, para bater 600, para bater 700, depois 800, depois 800 e, na verdade, 922. Acabei de corrigir aqui porque estava marcando 813 e 922, tá? É 906 e 809. Marquei aqui que vai indo de 100 em 100, só para ficar mais visível. Felipe, não entendi nada que você falou. Não precisa se preocupar, só entende a relação entre o número de acertos e a nota mínima, máxima e média. Como a gente está falando aqui dos 800 mais, vamos analisar a provinha do Enem de 2023 na parte de matemática. Para a gente chegar nos 800 mais, a gente teria que ter acertado no mínimo 31 acertos. 31 acertos. Pô, Felipe, massa. E tem pessoas que vão ter acertado 730 e vão ter conseguido uma pontuação de 730 e outras 810, ou seja, uma diferença de 80 pontos com o mesmo número de acertos. Por isso que eu falo que tem que entender sobre teoria de resposta ao item, tá? Ah, Felipe, eu não consigo controlar 100%. Sim, mas você tem um manejo ali, se você tiver uma estratégia de prova para você otimizar isso. É isso que eu ensino, tá? E aí, pra galera que tá falando de um curso mais elite ainda ali, a gente precisa garantir uns 860, 870 em matemática, pegando ali nos 35, 36 acertos, tá?
E aí, teve pessoas que acertaram 35 questões e não tinham conseguido os 800 mais. Em contrapartida, as outras acertaram 31 e já conseguiram os 800 mais. Nessa tabela aqui dá para você ter uma noção de que, no caso aqui, tem todas as tabelas, tá? Você pode até tirar um print aqui agora de linguagens. Isso aqui eu coloquei lá no meu Instagram, de ciências da natureza e ciências humanas. Vou colocar aqui para você tirar a print também. Calma aí, ciências humanas. Para que você pode fazer isso aqui? Tira um print aí. Qual que é o negócio? Se você, vamos supor que você quer passar em uma universidade federal que ela, por exemplo, na UFMG, e a média de corte de ampla concorrência foi 812 pontos. Se tudo foi peso 1, eu não vou aprofundar aqui, eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, inclusive se você está assistindo esse vídeo, se você quer um vídeo sobre isso, sobre simulação de notas, a pontuação e o número de acertos que você teria que tirar em cada área, eu posso fazer um vídeo desse para você. Muito louco, esse vídeo seria interessante. Deixa aqui nos comentários. Mas, se você, por exemplo, quer passar em medicina na UFMG em ampla concorrência, você, sei lá, a média de corte foi 812 pontos. Com essas tabelas aqui, você tem uma noção da quantidade de acertos que você tem que acertar em cada área para conseguir essa pontuação, estimando também uma nota de redação ali em média para você. Então isso dá um norte. E aí você vai ver o tanto que oscila. Muitas vezes, dependendo de uma pessoa consegue passar em ampla concorrência na UFMG com 143 acertos e outras com 156 não consegue ser aprovado. Por quê? Por causa da teoria de resposta ao item, beleza? Então essas informações te colocam na frente dos seus concorrentes, sabe? O índice de acerto de cada questão, você vai focar exatamente naquilo, você tem uma noção exatamente do número que você tem que acertar, o quanto que varia a pontuação, a importância da teoria de resposta ao item e de ter uma estratégia, enfim, vários outros fatores, beleza? Então eu espero ter agregado. Se você quiser aquele material, basta você clicar aqui no link da descrição que eu vou deixar, você pode baixar e vai ter a porcentagem de acerto de todas as questões do Enem de 2023. Tamo junto e é nóis. Toda segunda-feira, lembrando, tem um curso semanal gratuito, 7 horas da noite, ao vivo no canal do YouTube. Estou te esperando lá. É nóis.